tarde a todos. Queria agradecer o convite, dizer que é um grande prazer estar aqui, encontrar tantos amigos. E eu vou falar para vocês um pouco sobre neurotuberculose. E nós somos um NAP, eu e o Jorge Casseb coordenamos esse NAP Retrovírus, que é uma instituição que contempla muitas outras instituições, fundamentalmente o Emílio Ribas e o Instituto de Medicina Tropical, mas muitas outras instituições estão envolvidas do Brasil, de fora do Brasil, e muitos desses conceitos que eu vou apresentar aqui para vocês têm a participação conceitual, reflexiva desses colegas e amigos aos quais eu agradeço aqui antecipadamente, né? Também não tenho nenhum conflito de interesse para essa fala. E, bom, tuberculose é uma doença muito antiga e atual, né? Então, uma doença que tem muito tempo de descrição clínica, e o próprio bacilo já tem 150 anos de descrição e continua sendo um grande problema, né? Você acredita que milhões de mortes podem acontecer todo ano, 15 milhões de pacientes podem estar co-infectados com HIV e com tuberculose, e 30% da população global pode estar infectada com HIV. A neurotuberculose tem uma participação pequena e grande ao mesmo tempo, porque 1 a 5% das tuberculoses são neurotuberculoses, mas em determinadas séries ela pode representar até 50% da mortalidade pela gravidade do quadro e pela dificuldade desse manejo. Aí, esse paper aqui, que é um paper do grupo do Thwaites, que é um autor bem importante em neurotuberculose, faz essa reflexão. E agora, né? Para onde é que a gente vai? Porque, apesar dessa importância de ser uma doença ainda devastadora para adultos, para crianças, a gente não tem bons métodos diagnósticos, a gente não tem biomarcadores de gravidade da doença, como a gente tem em algumas doenças neurológicas e até infecciosas, e a gente tampouco tem esquemas terapêuticos específicos para a neurotuberculose. A gente usa fundamentalmente o tratamento para tuberculose sistêmica, com algumas adaptações muito mais temporais para o sistema nervoso. E só para vocês terem uma ideia, né, em se falando de imunossupressão, que é uma população particularmente vulnerável à tuberculose, aqui são alguns estudos sobre a neuroepidemiologia da infecção pelo HIV, das doenças oportunistas. Mais ou menos 15% das doenças oportunistas do sistema nervoso central ainda são tuberculose. Quer dizer, hoje, cada 2 pacientes que chegam no instituto com uma encefalopatia aguda, com infecção pelo HIV, um tem toxoplasmose. 1 de cada 4 tem criptococose, e 1 a cada 6 tem tuberculose. Então, e uma coisa muito importante, além disso, é que os estudos recentes que a gente tem feito com vários alunos que têm estudado as doenças oportunistas no Instituto, a gente tem observado uma taxa muito grande de 15% de co-infecções no sistema nervoso central. Quer dizer, além de o paciente ter outras co-infecções sistêmicas, no próprio sistema nervoso central, uma taxa de 15% de co-infecção. A Fernandinha, que está aqui na plateia, que eu vi, no estudo dela, ela mostrou isso, o que tem levado até uma mudança nossa na estratégia de proposição da investigação das doenças oportunistas do sistema nervoso central. Isso é uma coisa que está no PCDT, ou seja, a forma de investigar as encefalopatias nos pacientes com infecção pelo HIV e imunossupressão. A gente tem modificado, quer dizer, a investigação linear sobre por exemplo, o paciente tem uma lesão expansiva, se investigar essa lesão expansiva pensando que é toxoplasmose, a gente tem pensado em fazer uma investigação em rede, ou seja, não exclusivamente investigar. Antes a gente, por exemplo, tinha uma lesão, você tratava toxo, não funcionava, não fazia teste para cripto. Hoje, investigar de uma maneira mais plural, porque 15% desses pacientes pode ter outra infecção, e isso é o determinante da má evolução desse paciente, a despeito de você fazer o diagnóstico da toxo ou tratar toxo, esse paciente ter um mau desfecho por ter outra infecção do sistema nervoso central. E a tuberculose, ela é a segunda causa, tanto de meningite quanto de lesão expansiva do sistema nervoso central hoje. Quer dizer, o linfoma, pelo fato de ter uma parte dos pacientes bem tratados,
e tem uma parte dos pacientes fora do sistema, os pacientes chegam com primeiras doenças, né? Ou seja, doenças de imunossupressão muitas vezes não tão grave. Do linfoma, que era o principal diagnóstico diferencial de lesão focal, ele acaba ficando, é difícil que o paciente abra a AIDS com linfoma. Então, a tuberculose hoje é o principal diagnóstico de diferencial de lesão focal da toxoplasmose. Voltando aqui na linha do tempo, a tuberculose, de fato, é um quadro muito antigo, e antes dela ser descrita como tuberculose, quer dizer, ser descrita a tuberculose, a hidrocefalia já tinha sido descrito como inflamação encefálica com hidrocefalia. Aliás, antes de existir a definição hidrocefalia, existia a definição de hidropsia cerebral em meados do século XVIII. Um fisiologista escocês, que eu não lembro o nome agora, a idade chega para todos, descreveu hidropsia tuberculoide, e ele diferenciava as hidropsias. Então, era hidrocefalia, mas não chamava hidrocefalia, mas hidropsia cerebral, em tuberculoides e não tuberculoides. E as hidropsias tuberculoides, claro, que tinham tubérculos, eram hidropsias por tuberculose, que depois vieram hidrocefalias, conceito e a tuberculose, a descrição e assim por diante. Para vocês terem uma ideia como é importante essa linha do tempo na tuberculose, o principal estudo de patogênese da neurotuberculose ainda é o estudo de Hitt, que foi descrito em 1933, numa revista que não existe mais, que é a revista da Johns Hopkins. E ele fez cortes finos e mostrou que a idade do granuloma parameníngeo era mais antiga do que da meninge. Então, diz que o granuloma parameníngeo degranulava para o espaço subaracnoideu, e assim que causava a meningite. Então, assim, essa revista não existe mais, e ainda é o principal estudo de patogênese da tuberculose. Aí eu trouxe para vocês aqui um granuloma de Hitt em persona, para vocês observarem que é um granuloma, crônico, que fica na região da parameninge, e ele vai se degranular para o espaço subaracnoideu. Então, entre a laminar aracnoide e a pia mater, as duas meninges têm o espaço subaracnoideu, e ele vai degranular, causando a meningite, né? Nesse momento, há ruptura desse granuloma e há uma inflamação da meninge, que se chama a meningite tuberculosa, né? Isso vai acontecer em determinados pacientes que têm vulnerabilidade para isso, ou seja, então os pacientes fazem um quadro respiratório, ele faz o ciclo hematogênico, ele vai para a região da parameninge e depois ele degranula, atacando a meningite, causando a meningite. Então, essa é uma imagem anatomopatológica da meningite. Então, você vê que fica uma massa densa, inflamatória, e essa massa vai causar o quê, né? Uma meningite adesiva, muito comprometendo a base do crânio, e aí vai causar parasite craniano, vai comprometer ali, sobretudo, o aqueduto de Silvius, causando hidrocefalia, sobretudo não comunicante, comprometendo a vasculatura, causando vasculite, e apesar da infecção, na maioria das vezes, ser exclusivamente do espaço subaracnoideu, vai causar uma inflamação e, consequentemente, um influxo inflamatório e uma encefalite inflamatória da infecção paraencefálica, um edema e a hipertensão intracraniana. Então, evoluiu, claro, o conceito do Hitt. Então, hoje a gente entende que vários outros fatores estão envolvidos nesse fenômeno inflamatório, sobretudo a resposta de interleucina, IL-2, interferon gama, TNF-alfa. Isso quebra a barreira, tem influxo inflamatório, edema vasogênico, edema tissular, assim por diante. Isso vai causar hipertensão intracraniana e vai acabar causando a morte desse paciente. Também pode ir para o encéfalo, ou seja, não só para a meninge, mas para o encéfalo é quando você vai ter o tuberculoma. E isso pode acontecer não só no encéfalo, mas também na medula espinal. Então, você pode ter, além do quadro meningítico, que é mais de 90% dos casos, também tuberculoma e também uma aracnoidite na medula e também vertebral, tanto comprometendo o osso, que eu acredito que a colega deva falar, como o comprometimento da medula propriamente dita. Então, o quadro da tuberculose, em conceito, degranulando uma lesão parameníngea, é uma doença subaguda.
e que ela vai ter fases evolutivas, começando com um quadro de cefaleia, febre, mal-estar, assim por diante, e chegando a comprometer depois de uma maneira mais grave. Então, nós temos aqui, quer dizer, o curso subagudo, né? E depois chegando a ter um quadro meningítico e depois meningoencefalítico na maior parte dos quadros. Quando você tem a doença neurológica, metade dos casos você tem alguma manifestação extraneurológica, o que facilita muito o diagnóstico. E aqui vocês têm no quadro da esquerda e no quadro da direita, mais ou menos a temporalidade da evolução. Primeiro um quadro mais sistêmico, ou seja, febre, cefaleia, rigidez de nuca, e depois o comprometimento encefálico com alteração do sensório, par craniano, hemiplegia, levando ao coma. Então, são esses 3 estágios que são fundamentais de serem entendidos na neurotuberculose. O estágio 1, que é a chamada fase prodrômica, o estágio 2, que é chamada fase irritativa, a fase meningítica, e o 3, chamada fase paralisante, ou a fase paralítica, ou o estágio 3. Quer dizer, um deles é o quadro de uma doença sistêmica geral, febril, o outro já um quadro meningítico mais grave, e o outro já um quadro de encefalopatia. Por que é importante isso? Porque a mortalidade da fase inicial é uma mortalidade entre 5% e 10%, enquanto a fase paralisante tem uma mortalidade em torno de 80%. Porque é um fenômeno em que você tem uma inflamação, a inflamação quebra a barreira, você tem uma hipertensão intracraniana inflamatória e já não há mais tempo para você tratar esse paciente e reverter o quadro antes que o sistema nervoso central perca a sua homeostase, a sua capacidade regulatória, e esse paciente vai morrer com esse quadro inflamatório de hipertensão intracraniana. E olha só, a fase inicial tem 2 a 4 semanas, né, em 50% dos pacientes. Então, há um tempo razoavelmente bom para você fazer esse diagnóstico e para você conseguir uma intervenção desse paciente, né? Então, esses são os sintomas principais, né? Ou seja, cefaleia, e aí a febre é um sintoma capital. Note que, assim, metade dos pacientes tem cefaleia, náusea, vômito e tal, e 100% dos pacientes costumam ter febre, 70% meningítico. Então, cefaleia, febre e meningismo é um sintoma capital para você suspeitar disso. E olha que eu risquei a febre, daqui a pouco vocês vão descobrir por quê. E o exame do líquor, né? Para os quadros infecciosos do sistema nervoso central, o líquor é fundamental. E a pleocitose não é tão grande quanto de um quadro bacteriano, e geralmente ela é linfocitária. A proteína é alta por causa da quebra de barreira, né? Então, a passagem da barreira do sangue para o líquor, e a glicose geralmente consumida. Por que consome? Porque a inflamação leva a uma quebra do metabolismo aeróbico, há um consumo do metabolismo anaeróbico, um consumo maior de glicose. Os testes diretos têm uma sensibilidade relativamente baixa, e a cultura é um pouco mais alta, mas muito lenta para acontecer. E aí o diagnóstico molecular que a gente vai falar daqui a pouco. Então, ponto-chave, né? Ou seja, um quadro meningítico subagudo, evoluindo 2 a 4 semanas, com a celularidade moderada, proteína elevada, glicose consumida, o ADA tem um valor relativo, é você usar o teste molecular. O teste molecular, o GeneXpert, é o melhor teste que a gente tem hoje para fazer esse diagnóstico. Entretanto, nem sempre o líquor traduz essa realidade. Para vocês terem uma ideia, olha, esse é um estudo muito interessante, né? Que a gente tem dados nossos, dados da literatura aqui no meio. 65% tinham os 3 parâmetros alterados: célula, proteína e glicose. 23% só 2 parâmetros. 9% um parâmetro, e 4% tinha um líquor normal. Então, como é que um paciente com neurotuberculose tem líquor normal? Como é que pode ter uma meningite sem meningite? Né? Como é que se explica isso? Porque a tuberculose, ela vem de um granuloma parameníngeo. Então, muitas vezes, essa meningite pode ser circunscrita. O paciente faz uma meningite e circunscreve a zona meníngea sem que haja uma inflamação de todo o sistema licórico. Então, quando você punciona o líquor, a meningite está circunscrita numa determinada área. Claro que a imunossupressão, etc. e tal, mas muitas vezes você tem, olha essa imagem que bonita, uma circunscrição da meningite, deixando o líquor normal. O exame de imagem é fundamental. E qual é o exame de imagem mais em contra disso? A hidrocefalia. A hidrocefalia que foi descrita antes da própria
da própria tuberculose ser descrita. E, no geral, a tuberculose ela é descrita com a obstrução do aqueduto de Silvius mesmo, ou seja, a hidrocefalia é não comunicante, mas ela também pode ser comunicante. E esse padrão aqui da captação na base, nas cisternas da base. Muito frequentemente, quando o quadro é grave, você acaba tendo vasculite. E a vasculite pode ser tanto de artéria quanto de veia. Aqui está um exemplo claro de um infarto venoso, sobretudo no Vale Silviano. E os inúmeros tuberculomas que esses pacientes podem ter. E muitas vezes a evolução do tuberculoma se liquefazendo para um abscesso cerebral, né? Em virtude dessa dificuldade diagnóstica, tem critérios diagnósticos clássicos desde 2010, né, em que o paciente pode andar do diagnóstico definido para o provável e para o possível. O diagnóstico definido é quando você tem o isolamento do agente no líquor, seja por cultura, ou por Zilnius, ou pelo próprio PCR. E os outros diagnósticos provável e possível vêm numa somatória de critérios clínicos, licorológicos e imaginológicos. Então, você faz essa somatória e você chega a essa conclusão. O critério de Marré, critérios clássicos de 2010. O que é interessante nesses critérios é que eles usam essa hiperintensidade, que seria um edema passando pelos espaços de Virchow-Robin, que é uma coisa que não é tão encontradiça, mas eles utilizam isso nesses critérios, né? Esse paper é muito interessante, que é um paper também do grupo do Thwaites, e que ele coloca vários critérios diagnósticos, inclusive colocando o LAN, estudo do LAN no líquor, ADA no líquor, e ele realmente coloca aqui o GeneXpert e o Ultra em sequência como os principais fatores diagnósticos, além dos diagnósticos, dos critérios diagnósticos atuais. E também como os fatores de diagnóstico de resistência, ou seja, teste molecular como diagnóstico de resistência ao sistema nervoso central. Mas aí, a gente tem um critério recente que saiu agora, que é bem interessante, que é uma meta-análise feita por muitos autores do mundo todo, que eles pegaram muitos estudos, selecionaram 15 estudos, dentre esses estudos, mais de 3.600 pacientes, sendo que 4 desses estudos são brasileiros. Um deles, nosso, o pessoal daqui do Instituto deve lembrar foi a tese do Felipe Sorriso, que foi orientado pelo José, e os meninos de Curitiba. E esses estudos foram muito interessantes, porque eles estudaram todos os fatores de risco, né? Aí vocês veem, inclusive, fatores de diagnóstico diferencial, como antígeno de cripto, HIV positivo ou não, glicose, etc. e tal, fatores clínicos e laboratoriais. E eles fizeram 3 análises regressivas. E eles estudaram a congruência dessas análises e a influência de cada uma dentro dessa e a influência das 3 em conjunto. E acabaram derivando um aplicativo em que você pode usar, colocando esses fatores, principalmente leucócitos, o diferencial dos leucócitos, a glicose do líquor, a glicose do sangue, antígeno para cripto, se o paciente teve febre, por isso que eu coloquei a febre lá, e o status de infecção pelo HIV desses pacientes. Infelizmente, tem um hiperlink aqui, mas não tem internet aqui na sala. Mas eu trouxe, de qualquer forma, um já feito para vocês. Então, aqui, ó, paciente com 50 leucócitos, linfocitário, 30 de glicose no líquor, 98 de glicose no sangue, com um antígeno de cripto negativo, com febre e o status do HIV positivo. Isso dá 70% de probabilidade de neuro-TB e ele sugere que seja introduzido o tratamento empírico. Claro que isso ainda é um primeiro estudo, quer dizer, um estudo muito bem feito, mas o primeiro estudo, mas a gente começa a avançar dentro, mesmo diante de uma perspectiva de não ter um diagnóstico molecular absolutamente preciso, a gente poder ter um diagnóstico um pouco melhor. Do ponto de vista do tratamento, como eu ia dizendo, o tratamento é um tratamento padrão, na verdade, se usa o tratamento da tuberculose como tratamento sistêmico, mas estendido por 9 a 12 meses. Muitos estudos estão em andamento, tentando usar pelo racional, né, ou seja, nos casos que vão mal, com maior dose de rifampicina, com maior dose de isoniazida, com combinação de quinolona, e usando aspirina em conjunto, usando corticóide, assim, vendo onde o corticoide entra de fato, e linezolida, ou seja, várias tentativas de combinações específicas para o sistema nervoso central que fujam desse padrão da extensão
temporal do tratamento do sistema nervoso central. Para a tuberculose resistente, a ideia é que se tente usar o antibiograma, e alguns autores sugerem aí o uso de etionamida, ou assim, o uso de outras drogas que tenham penetração no sistema nervoso central. O corticoide sempre está no nosso consenso, está no consenso até dos ingleses, né? E ele se usa há muito tempo, e a lógica dele é que numa doença inflamatória que leva a uma quebra de barreira e um edema e uma hipertensão intracraniana, que você diminua e traga o paciente de uma fase para outra, dando tempo para o tuberculostático funcionar. E a gente deve usar mais ou menos por 6 a 8 semanas, e a dose depende da gravidade e depende das complicações que esse paciente faz. Em relação às outras complicações, a gente não tem muita resposta específica para o que fazer em situações. Quer dizer, não tem muitos estudos analisando complicações a complicações para atitudes muito bem programadas para as coisas. Em relação à íris, é fundamental o cuidado, sobretudo nos pacientes com HIV, que contemplam uma boa massa de pacientes com neurotuberculose, pensar nisso, ou seja, uma boa parte dos pacientes com tuberculose é uma íris desmascarada, e a complicação e uma mortalidade alta. O quadro clínico deles vai ser mais ou menos o mesmo, sobretudo com um quadro meningítico e aparecimento também de tuberculoma e abscesso. E o retardo da introdução do antirretroviral ajuda na prevenção disso. E também os pacientes introduzirem com CD4 nem tão baixo, porque aí vai depender de uma série de coisas, mas sobretudo da adesão dos pacientes ao sistema. Aqui, uma aracnoidite do vale silviano, mostrando um grande risco desse paciente de fazer um infarto temporal do vale silviano. O tempo do HART, ou seja, quando introduzir, depois do diagnóstico de tuberculose, isso sugere a tuberculose como um dos mais tardios, assim como a meningite criptococócica. O tratamento cirúrgico é um tratamento muito aplicado, sobretudo na hidrocefalia, mas também nas lesões focais e nas descompressões medulares, numa situação de absoluta urgência para preservar a medula. Como último fator, o diagnóstico diferencial, eu queria só ressaltar aqui uma coisa que tem aparecido e tem aparecido cada vez mais, o diagnóstico diferencial de uma meningite crônica indolente que não responde ao tratamento, a histoplasmose. Isso aqui começou na Unicamp, um estudo, vários casos que a gente começou a colecionar, e a gente foi vendo que a histoplasmose na forma meningítica, ela também pode aparecer como uma meningite indolente, não necessariamente tendo o quadro de lesão focal, como a gente está acostumado a ter. O diagnóstico é bastante difícil, e também teste molecular ruim, os testes imunológicos ruins, antigênicos ruins, e o teste melhor aí que a gente ainda tem é fixação de complemento, e você pegar as duas bandas MH num determinado, tem uma janela razoavelmente boa para fazer o diagnóstico, e o tratamento é específico e é bastante prodigioso quando a gente consegue determinar o diagnóstico diferencial. Queria agradecer o convite e a atenção de vocês.